Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão do nosso ciclo de debate sobre relações internacionais, o esplendor caótico do mundo, coordenado pela Paula Policarpo, pela Ana Sofia Lopes, que fazem parte da direção da PASC, e por mim próprio. Este ciclo de debates realiza-se mensalmente, já no final de 2022. E é um ciclo que está integrado num grupo de trabalho, o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Neste momento há 3 grupos de trabalho ativos no âmbito da PASC e por iniciativa desta direção, eleita a 18 de março de 2023. Para além deste grupo, temos o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Temos o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, que é vice-presidente da direção da PASC. E, finalmente, temos este grupo de trabalho, Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Este ciclo de debates, como o nome indicia, tem como horizonte temático, como foco, as grandes questões de ordem internacional. Já debatemos por várias vezes, aliás, a questão da Ucrânia e voltaremos na sessão de fevereiro, até por ocasião dos 2 anos da guerra da Ucrânia, voltaremos a abordar essa questão, mas já falámos sobre o Irão, sobre a China, sobre o Brasil, sobre a Índia, a questão de Goa, até porque a PASC agrega neste momento mais de meia centena de associações, e algumas delas estão sediadas ou têm ligações privilegiadas a essas zonas do mundo, nomeadamente a Macau, o Instituto Nacional de Macau. No caso de Goa, temos connosco a Casa de Goa. No caso do Brasil, também temos algumas associações. E, portanto, estes ciclos de debates também servem para isso. Servem para dar voz aos representantes das nossas associações e também para agregar novas associações, como tem acontecido, e é por isso que a PASC tem crescido mês após mês, temos tido novos candidatos. Neste ciclo de debates temos sempre convidados muito especiais, pessoas particularmente qualificadas para debater o tema devido antecipadamente anunciado. E é mais uma vez o caso de hoje, onde o tema é o conflito entre Israel e a Palestina, e temos connosco o Major-General Arno Moreira, que será agora apresentado pela Ana Sofia Lopes. Ana? Boa noite, obrigada por estar Olá, boa aqui. noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada por estar aqui. Vou agora fazer aqui uma síntese do extensíssimo do currículo do Major-General Arno Moreira. É licenciado em Ciências Sociomilitares pela Academia Militar e em Engenharia Eletrónica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico e diplomado pelo Colégio Interné de Défense em Paris. Na sua passagem pelo Ministério da Defesa, foi subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional e chefe do gabinete do Ministro de Defesa Nacional. Terminou a sua carreira militar em 2016, como diretor de Comunicações e Sistema de Informação do Exército. Foi Intelligence Officer no quartel da NATO, em Madrid, e professor de Geopolítica e Geoestratégica na Universidade Nova. É autor de um livro que saiu agora a 10 de outubro de 2023. O livro chama-se O Domínio do Poder. É um ensaio sobre a transformação das sociedades e a sociedade internacional. Fala desde o movimento nuclear ao ciberespaço, dos velhos aos novos autores do Ocidente à Rússia e à China, globalização aos espaços regionais, filosofia oriental, os grandes desafios das democracias liberais e da humanidade. Acho que é um livro bastante interessante que eu gostaria imenso de comprar. É autor, com a jornalista Maria João Simões, do programa semanal O Domínio da Guerra, na Rádio Meu Observador, e é membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, e está a construir um jardim botânico, onde já plantou muitas das 600 espécies de todo Mais o de mundo. 600, sim. Exatamente. Fantástico.
Muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado. Eu agradeço imenso este convite. Eu sou um adepto muito forte, um defensor muito convicto das democracias liberais. E um dos pilares das democracias liberais é a sociedade civil e são as suas iniciativas. E, portanto, eu saúdo e dou os parabéns a esta associação que promove debates entre a sociedade civil. A sociedade civil tem muitos contributos que pode dar, muitos úteis e em muitos campos. E, portanto, esta minha primeira intervenção é para saudar e agradecer este honroso convite. Estou disponível para o que for necessário. Muito bem, a primeira questão será colocada pela Paula Policarpo. Paula? Obrigada. Primeiro, como cidadã, agradeço muito também os seus contributos, não só para este currículo vastíssimo que a Ana Sofia Lopes acabou de nos ler, e que por Portugal. Não, é muito mais extenso, está muito resumido. Está muito resumido. Mas também pelos seus contributos, a sua visão, que eu gosto muito, isto cada um gosta do que gosta, que nos oferece agora muito recorrentemente na televisão. E isso gosto, porque não gosto de ouvir todos os comentadores, e uns que gosto mais e outros menos, e portanto agradeço. E estou deliciada agora e surpresa, no ótimo sentido, por estar a construir um jardim botânico com 600, mais de 600 espécies. Isso é maravilhoso. Muitos parabéns. Nós precisamos também de ambientes de paz também na nossa vida, não é? Para mitigar. Exatamente. Todos precisávamos de um mundo com mais paz. E justamente porque hoje estamos para falar do caminho da paz, pelos vistos, pautado por guerras, às vezes é preciso fazer guerras para chegar à paz, e estou a ouvir num dos comentadores aqui há uns tempos e achei que provavelmente será assim. Eu tenho a primeira pergunta, é uma pergunta muito macro, e tem a ver com uma coisa que eu li ontem ou anteontem, também no artigo da Opinião no Expresso. Parece uma visão, até tem a ver com o livro, este seu último livro que escreveu, que é a geopolítica e os centros de poder do mundo parecem estar a mudar, ou estão pelo menos diferentes e a balançar relativamente ao que era o status quo do mundo que eu cresci e ao qual pensava que era permanente e para sempre. E a mim parece-me que o Irão, a Rússia e os Estados Unidos, com a China em pano de fundo, são as partes que estão verdadeiramente em conflito e que jogam aqui umas peças de xadrez e de damas. No fundo são, como dizia o artigo no Expresso, são um confronto das alianças destes três países, em que as guerras de Israel e da Ucrânia parecem começar a juntar-se e a fundir-se num conflito mais amplo que tem como pano de fundo estas grandes potências e estas sim os verdadeiros jogadores de xadrez que estão por trás. E não sei se concordam ou não com esta visão, e se concorda gostava que comentasse. E para além disso, mas deixa-me só dizer uma coisa, e se assim for, ou mesmo que assim não seja, também gostava de o ouvir dizer-nos qual é a sua visão de como é que estes conflitos vão a não terminar, vão a não estender-se, e se nós, porque nós já que fizemos, como o Renato e a Ana aqui disseram, outros debates com outros, também com alguns militares, relativamente às guerras, a ambas as guerras, e num deles, penso que foi o João Ribeiro Fonseca Ribeiro, digam-me se eu estiver errada, Renato e Ana, acho que está gravado, ao qual perguntei se estavam convencidos que a guerra se iria alastrar, isso num prazo relativamente breve ou a médio. Nós, europeus, os nossos filhos, eu tenho filhos muito jovens, com a idade de ir à tropa, teriam ou não que entrar no conflito. Infelizmente, eles disseram, e já foi há vários meses, que temiam bem que sim. Portanto, estava a comentar. Muito bem, olha. Essa é a sua visão. Muito lhe agradeço. Eu vou começar pela segunda questão, para deixar-nos talvez mais confortáveis. Isto tem a ver com o facto de as guerras terminam sempre. Não há nenhuma guerra que tenha uma duração de natureza infinita.
Algumas foram muito rápidas, algumas demoraram 45 minutos até um dos adversários se render. Outras foram extraordinariamente longas e demoraram muitas gerações. A maior de todas foi a Guerra da Reconquista na Península Ibérica. A Guerra da Reconquista demorou cerca de 700 anos. Portanto, essa foi a maior das guerras que tivemos até hoje. Mas a maioria das guerras não tem esta dimensão. A maioria das guerras acaba por terminar. Mas uma coisa é terminar a guerra, outra coisa é terminar o conflito. A guerra é a fase aguda daquilo que é um conflito. É na altura em que se utilizam todos os meios que estão ao alcance de cada uma dos interesses para prejudicar, para levar a violência ao campo do adversário. Ora, as guerras terminam sempre, e terminam por uma de 4 razões. A primeira razão é pela vitória militar. Uma das partes tem vitória no campo militar e a outra tem que rende-se, não é? Portanto, acaba a guerra. Uma segunda forma é pela exaustão dos recursos. As guerras, como nós temos, quem acompanha a guerra da Ucrânia tem exatamente essa sensação, consome milhares e milhares e milhares de munições, de granadas de artilharia, por exemplo, por dia. Milhares por dia. Ora, isto causa uma necessidade de recursos imensa que, por vezes, é difícil de fazer perpetuar. Portanto, muitas guerras também terminam porque, a certa altura, deixa de haver de recursos para continuar a afirmar este nível de violência. E, portanto, acabam por ficar em guerras do tipo guerras congeladas. Uma terceira forma de acabar as guerras é pelo colapso político de uma das entidades. Isto acontece em muito lugar. Por vezes, derrotas de natureza militar, até apenas em algumas batalhas, são de tal maneira importantes que o poder político colapsa e o novo poder político tem condições para encontrar saídas para a paz. E depois há uma quarta forma de terminar as guerras, que é a mediação internacional. Aqui encontra-se um mediador que provavelmente tem influência sobre cada um dos atores que está em conflito e ele consegue encontrar uma solução que permita que os dois possam sair de uma forma, digamos, airosa deste conflito. Portanto, o que é importante nesta minha reflexão? As guerras terminam sempre. O que não terminam são os conflitos. Os conflitos permanecem, porque os conflitos alguns duram há 2000 anos, como é este, o caso do conflito na Palestina, duram há 2000 anos e nunca encontramos uma solução e provavelmente não encontraremos solução para os conflitos. O que nós procuramos sempre é encontrar solução para as guerras. Isto é, fazer com que aquele nível extremado de violência deixe de ser possível. Mas o conflito vai continuar, porque há conflitos que são insanáveis. Mas Que é já, que os mas, conflitos... Sim, perdão, faz favor. já agora eu queria, eu penso que foi muito pertinente a questão da Paula Policarpo, ou seja, enquadrar este conflito entre Israel e a Palestina num contexto geopolítico mais vasto, e obviamente que isso acontece, até pelo aproveitamento que esta guerra está a ter, aliás, já foi muito notado e pertinentemente que este conflito deu muito jeito à Rússia, ao Putin, desviou as atenções, desde logo por isso, mas a questão é que este conflito, até pelas razões que aduziu, porque tem razões muito fundas, este conflito entre Israel e a Palestina, estamos a falar deste conflito e desta guerra, esta face visível desse conflito milenar já, apesar de tudo, não é uma mera réplica de alinhamentos pré-estabelecidos. Nós vemos, isso apesar de tudo, parece-me relativamente novo. Enfim, nós sabemos que Israel, enfim, sempre teve, até por uma questão de sobrevivência, uma política externa muito assertiva, mas o grau de conflito, até audível e visível entre Israel e os Estados Unidos, ao nível das palavras, dos discursos, nas últimas semanas temos ouvido dizer sistematicamente que os Estados Unidos que é preciso a solução de 2 Estados,
que é a única forma de resolver duradouramente o conflito. É a única forma de pôr fim à guerra. E nós vemos, eu diria que pela primeira vez, o governo de Israel dizer não, não à solução de 2 Estados e não aos Estados Unidos. Isso, apesar de Está à tudo, espera do Trump. Está à espera do Trump. parece-me um O salto Trump não vai qualitativo. resolver nada. O Trump Parece-me não um vai. salto qualitativo, ou seja, e obviamente que Israel, sem o apoio dos Estados Unidos, eu diria que não, enfim, estaria condenada, enfim, obviamente que é o grande apoio a nível internacional, neste momento, enfim, como sabemos, no princípio da fundação de Israel, a própria União Soviética apoiou a fundação do Estado de Israel, mas as coisas mudam e, enfim, nas últimas décadas, os Estados Unidos têm sido o grande apoio internacional a nível da ONU, por exemplo, é o único país que sistematicamente vota a favor de Israel. Mas não lhe parece, primeira pergunta, que há aqui, de facto, especificidades e se não há um salto qualitativo, neste caso, para pior, no que toca à resolução deste conflito, ou seja, a resolução deste conflito parece cada vez mais distante. Essa é a minha questão. Mas É, ainda me falta responder à minha, primeiro. eu vou procurar responder às duas, Enquadrante. enquadrando isto simultaneamente. Há um problema geral nisto. E esse problema geral tem a ver com a transferência de poder. Essa é a minha área, do poder, o domínio do poder. E, portanto, é da transferência do poder. A transferência do poder ocorreu muito rapidamente, muito mais rapidamente do que aquilo que nós, do ponto de vista político, fomos capazes de intuir do ponto de vista das consequências. Essa transferência de poder foi criada pela globalização. E a globalização é um produto do Ocidente, é uma ideia do Ocidente. A ideia do Ocidente com a globalização é que, à medida que vamos despertando os instintos de natureza económica e pondo a economia liberal a funcionar em todo o mundo, todos os regimes autocráticos, teocráticos, o que quer que seja, acabariam por render-se à democracia liberal. Isto é, a economia era para nós, a economia liberal era para nós o grande instrumento transformador daquilo que deveria ser a ordem mundial. E, portanto, nós apostamos naquilo que se chamou a globalização. Simplesmente nós entregámos a globalização às forças erradas, porque a globalização devia ser um processo de natureza política e não foi conduzido de forma política. O que nós fizemos foi entregarmos às forças económicas exclusivamente o processo da globalização. Qual foi a consequência? É que nós pensávamos, com base enfim, nas teorias que fomos desenvolvendo desde os tempos da Revolução Industrial, que nós iríamos apenas deslocalizar do Ocidente aquilo que eram os meios de produção industrial, as fábricas, basicamente. Ora, as fábricas são naquilo que constitui o agregado do valor acrescentado de um produto, aquilo que acrescenta menos. O que acrescenta mais são as marcas, é o comércio, é o retalho, são as vendas, é a publicidade, etc. Tudo isso é que é a parte grande da cadeia de valor. Portanto, a teoria da globalização era, nós colocamos aquilo que não tem valor nenhum, que é a produção, porque aí há pouco valor acrescentado, deslocalizamos para o Oriente isso. E nós ficamos com aquilo que são as cadeias de valor, as marcas, etc., que continuam a ser todas ocidentais. Portanto, as marcas, se nós formos às grandes cadeias e às grandes marcas, todas elas são ocidentais. Simplesmente, quando vamos ver as etiquetas, elas não foram produzidas no Ocidente, foram produzidas fora do Ocidente. Bom, qual foi a consequência? E aí é que, digamos, perdemos a capacidade política de perceber o processo. É que, a certa altura, juntamente com as fábricas, foram os engenheiros. E depois, com os engenheiros, foi o conhecimento. E, a certa altura, nós acabámos por transferir fábricas, engenheiros e conhecimento. Para quem já tinha o quê? Já tinha as matérias-primas. Porque as matérias-primas vinham sempre de lá, não é? Mas vinham de uma forma bruta e, portanto, tudo aquilo que era o processo de transformação era feito no Ocidente. Ora, nós, portanto, transferimos para quem já tinha as matérias-primas, as fábricas, os engenheiros e o conhecimento. E depois ficámos admirados que, de repente, os países, os tigres asiáticos, se tivessem transformado em fontes de poder imensas. Bom,
Segundo erro de natureza política, como eu digo, a globalização não foi conduzida de forma política. É que nós sempre apostámos que eram as democracias liberais que iriam ganhar e que, para isso, a economia era o instrumento que iria liberalizar todos esses regimes. Ora, o que aconteceu é que os regimes mudaram o nome às coisas. Exatamente. Eu acho muita piada a isto e eu gosto muito de chamar a atenção a isto. A China pegou no modelo capitalista ocidental e chamou-lhe um sistema socialista de características chinesas. Isto é, mudou o nome, mas manteve exatamente as mesmas características do capitalismo ocidental. E o que é que fez com isto? Isto permitiu manter no poder um conjunto de sistemas autocráticos que não agora apenas tinham o domínio que é característico do sistema autocrático, daquilo que é a difusão da informação no seu público, como a certa altura ganharam também o poder económico que permitia alimentar todos os outros sistemas, nomeadamente o sistema de natureza militar. Por isso, nós, quando transferimos conhecimento, engenheiros e fábricas, fomos colocar fontes de rendimento absolutamente extraordinárias em regimes que, em vez de se liberalizarem, como era, digamos, a nossa intenção, pelo contrário, encontraram aí formas potencialmente interessantes de reforçar o seu poder interno e de fazer crescer aquilo que são a sua natureza militar. Portanto, a questão da globalização é a questão da transferência do poder. Agora, vejamos o outro aspecto que aqui é importante para trazer agora a questão do Irão, da Federação Russa e da China a este problema. Nós, depois da Segunda Guerra Mundial, estávamos convencidos que, o sistema mundial iria ser democrático. Isto é, que havia todas as condições não apenas para a sobrevivência do sistema democrático, mas para a sua extensão em todo o mundo. E, portanto, nós alinhamos, sobretudo depois do final da Guerra Fria, alinhamos todo o nosso pensamento nesta ideia de que o que estava em questão na ordem mundial era um conflito entre as democracias e as autocracias, sejam elas teocracias ou outras formas de exercer o poder absoluto. Portanto, para nós Ocidente alargado, o que estava aqui em causa era as democracias contra as autocracias. Só que o sistema não é esse. Nós enganámos outra vez, enganamos, certamente. Enganámos outra vez. Porquê? Porque, de repente, começámos a ver que havia democracias que estavam do lado errado do muro, não é? Estavam do lado errado do muro. Estavam do lado dos nossos inimigos e estavam disponíveis para destruir aquilo que era o modelo ocidental. Isto é, enquanto nós queríamos trazer democracias criar democracias, sistemas democráticos no mundo, a certa altura verificámos que não chegava a serem democracias. Porque as democracias também podem estar do outro lado do muro. Porquê? Porque a divisão do sistema internacional já não é entre democracias e autocracias, é entre o Ocidente e os outros. Estas democracias são contra o Ocidente. São contra o Ocidente por uma questão muito grande de natureza histórica, filosófica, política. Teve a ver também com a Guerra Fria, com a forma como se sentiram, de alguma maneira, discriminados pelo Ocidente, como o Ocidente lhe impôs ditaduras nesses países, que, entretanto, passaram a democracias, mas nunca esqueceram este período. E, portanto, a nossa visão do mundo, de que o que estava em causa era democracias contra autocracias, está errado. Não é isso que nos divide hoje em dia. Aquilo que divide hoje em dia o sistema internacional é quem é a favor do Ocidente e quem é contra o Ocidente, seja ele democracia ou não democracia. Bom, naturalmente que ser contra o Ocidente precisa de inimigos particulares. Mas se for ver aquilo que são os discursos de Putin, de Lavrov, etc.,
nunca aparece ali a questão das democracias. O que aparece ali é o Ocidente. Se for procurar no discurso de Lavrov nas Nações Unidas, a palavra o Ocidente é a palavra mais vezes repetida. Exatamente porque também nós não nos tínhamos apercebido disto. É que, na verdade, o que estes países estão contra não é contra o nosso sistema democrático, é contra o Ocidente e os seus valores, que eles culpam de todas as maldades do mundo, esquecendo que se não fosse o Ocidente e a globalização, muitos deles estariam hoje em dia em condições péssimas do ponto de vista económico. Foi a globalização que tirou da miséria milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas nestes países. Foi o modelo ocidental que permitiu retirar da pobreza toda esta gente. No entanto, criámos ressentimentos com isto tudo. E hoje em dia o que temos é a palavra Ocidente a ser usada como o culpado disto. E, portanto, é aqui que entramos agora para juntar as duas questões à forma como estas guerras todas estão interligadas. A guerra da Ucrânia é uma... Eu não vou falar muito porque não é esse o tema, é só para o interligar à guerra... Eu própria perguntei se não estavam interligadas com o plano da transferência de poder. Exatamente. A guerra na Ucrânia tem a ver com a queda de um mito. Um mito, sobretudo, alimentado pelo Ocidente. O mito era de que as fronteiras eram imutáveis. A partir do momento em que os Estados eram reconhecidos pelas Nações Unidas, eles obedeciam uma carta geral de deveres, de obrigações, e entre essas obrigações estava o respeito pelos seus vizinhos, independentemente do tamanho deles. Nas Nações Unidas, tirando o Conselho de Segurança, tanto vale o voto na Assembleia Geral de um pequeno país como de um gigante. Esse era o fundamento das Nações Unidas. É que os países, quando aderiam, se obrigavam eles próprios a cumprir um conjunto de regras internacionais. Esta história de que as fronteiras não são imutáveis é uma história que nós vamos aprender no Ocidente à custa de muito sofrimento. Porque as fronteiras são sempre mutáveis. Sempre mutáveis. Ainda no último ano, assistimos ao desaparecimento do enclave de Nagorno-Karabakh. Porquê? Porque em 48 horas o Azerbaijão resolveu invadir e expulsar dali tudo aquilo que eram os arménios que estavam há centenas de anos, não sei se mesmo há milhares de anos, naquela região. Isto é, as fronteiras estão a mudar em permanência. E é preciso, para que não mudem, ter poder para isso. Vou à questão do poder que é o meu domínio. Para que as fronteiras não mudem, é preciso ter poder. Não basta apenas ter Nações Unidas. As Nações Unidas são ótimas para nos acusarmos todos e trocarmos opiniões uns com os outros. Mas são incapazes de reverter aquilo que é a mudança das fronteiras feita pela força. Há sanções, há discussões, há votações, há tudo isso. Mas quem já lá colocou as forças militares já ganhou ali uma fronteira. E, portanto, as fronteiras tornaram-se outra vez mexíveis. E este exemplo que nos trouxe a Federação Russa ao invadir a Ucrânia está a ser agora replicado num conjunto muito grande de outras geografias. Esse equívoco, por exemplo, naquele conflito entre a Venezuela e a Guiana. E, portanto, é outra vez o reescrever das fronteiras. Portanto, para parar é preciso força. Quem não tiver força não consegue parar o movimento das fronteiras. No caso da guerra de Israel e do Hamas na faixa de Gaza, o problema é muitíssimo mais complexo. E é muitíssimo mais complexo
porque havia um movimento que se estava a desenvolver. Isto é importante. Isto é que é o início desta guerra aqui. Que era... Arnaud, eu já agora queria só Sim, perguntar se sim. achava se esse fatídico 7 de outubro teve um timing que facilitou a outra guerra e porquê agora, não é? Porque é que foi Sim, escolhido? exatamente, sim. Eh, Tem toda a razão. Quer dizer, os acasos no sistema internacional não acontecem. Existem. O ataque de 7 de outubro não foi planeado no dia 6 de outubro. O ataque de 7 de claro. outubro foi planeado com mais de um ano de antecedência, Sim, provavelmente. não, até mais porque eles tinham tudo construído em túneis Certamente. e Sim, mas só para aquela ação militar, certamente um sim, ano sim, de sim, planeamento sim. parece-me, digamos, um período de tempo normal. Uh, Aquilo que eu dizia é que para eu perceber aquilo que está a acontecer ali, eu tenho que pegar um bocadinho antes. E esse bocadinho antes são os Acordos de Abraão. Uhum. Os Acordos de Abraão são uma iniciativa dos Estados Unidos, no tempo de Obama, Uhum. que pretendia trazer para um relacionamento normal com Israel os países árabes da região. Conseguiu-se com alguns. Estava mais difícil com a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita estava muito inclinada a chegar à frente para juntar-se aos Acordos de Abraão, que são acordos de normalização de relações entre os países árabes e Israel. Porquê? Porque Israel é o elemento desequilibrador no Médio Oriente. Isto é, havia um equilíbrio muito grande de forças entre o Irão e o Iraque, no tempo de Saddam Hussein. Saddam Hussein era o travão das aspirações do Irão. Ele era sunita, o país era xiita na sua maioria, mas quem governava eram os sunitas, e o Irão consumiu grande parte das suas energias nesta guerra que durou imensos anos entre o Irão e o Iraque. Entretanto, nós em 2003 decidimos alterar a situação geopolítica do Iraque. Houve uma intervenção no Iraque, dessa intervenção foi morto Saddam Hussein, os sunitas saíram do poder, mas organizaram-se naquilo que depois mais tarde veio a ser o Estado Islâmico, o Irão, que estava consumido nesta guerra com o Iraque, a certa altura, a maioria xiita elegeu um governo simpático no Iraque e o Irão ficou sem travão. Isto é, o nós Ocidente eliminamos o travão do Irão. O Irão ficou, então, com aspirações de natureza regional e, liberto desse travão, começou a olhar para a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita, enfim, é o grande representante dos lugares sagrados e dos sunitas. E, portanto, esta guerra com a Arábia Saudita foi uma guerra que mobilizou política, instrumentalizou. Não há nada que faça com que um sunita e um xiita se matem um ao outro. Mas a instrumentalização política da religião, isso sim, tem aí os ingredientes para que se matem uns aos outros. Portanto, o que o Irão fez foi organizar os grupos de natureza xiita que existiam nas fronteiras com Israel e naqueles países todos. Basicamente, o que o Irão fez foi destruiu a coerência dos países existentes. Destruiu o Líbano, criando o Hezbollah, fornecendo ao Hezbollah armamento, treino e equipamento tão forte que o Hezbollah não tem problema nenhum em defrontar as forças armadas do próprio Estado do Líbano, se necessário. Portanto, destruiu o Líbano, ajudou na Síria o regime de Assad a sobreviver, porque, isto agora mete um bocadinho de geografia, mas isto é inevitável, para manter o Hezbollah ativo no Líbano,
é preciso uma continuidade de natureza territorial. E a Síria é o elemento que permite essa continuidade territorial do apoio do Irão através do Iraque, Síria, Hezbollah. Portanto, o apoio ao Hezbollah cresceu tanto porque o regime de Assad foi mantido com o apoio do Irão no poder. E Em destruiu também frente aos nossos olhos. em frente aos nossos olhos. Em frente aos nossos Percebo. olhos. E destruiu também o Iémen, porque Uhum. o Iémen é, do ponto de vista da articulação, a porta da retaguarda da Arábia Saudita. E, portanto, toda a instabilidade criada com o apoio aos Houthis permitiu manter um Exatamente. foco de tensão muito aceso sobre a própria Arábia Saudita. Portanto, Os Houthis são do Iémen, mas é o Irão que os alimenta, não é? exatamente. Portanto, o que nós temos aqui é, com a instrumentalização religiosa Uhum. e o apoio a estas pequenas minorias que existem neste conjunto de países, com o seu treino, com o seu armamento, com o seu financiamento, com a orientação ideológica, com a politização de tudo isto, o Irão conseguiu uma coisa extraordinária. Do ponto de vista extraordinário, do ponto de vista do sistema internacional. É que consegue perturbar mais de uma Sim. dezena de estados da região, Sim. sem nunca haver uma ligação perfeita que diga assim, não, isto foi o Irão que o fez. Portanto, o Irão criou os seus braços armados Os em proxies. Os proxies, exatamente. todos estes países para poder manobrar a instabilidade nestes países. Bom, chegamos agora então digamos, aos dias de hoje e ao 7 de outubro. No 7 de outubro havia uma coisa que era fundamental aqui. Era testar Israel e testar o sistema ocidental. Se mantinham, ou se era uma pura ilusão, aqueles laços de amizade incontornáveis, infindáveis, que ligavam o Israel ao mundo ocidental. Isto é, se o teste foi o 7 de outubro, foi de que maneira é que o Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos da América, continuam ligados suficientemente a Israel para garantir que Israel triunfe numa guerra deste género. Esse foi o teste feito no dia 7 de outubro. Foi feito com uma envergadura tão grande que não permitisse que fosse ignorado nem pela comunidade internacional e muito menos por Israel. Portanto, com isto, o Hamas pretendia trazer Israel para dentro da guerra. É claro que todos começámos a olhar depois logo para o Hezbollah, no Líbano. Será que vai fazer coincidir este ataque, dividindo agora aqui as forças israelitas entre aquilo que era a operação militar em Gaza e aquilo que era o controle da fronteira com o Líbano? E, portanto, essa oportunidade, entretanto, já passou um bocadinho. Isto é, o sucesso que, entretanto, teve do ponto de vista da ocupação territorial, depois da destruição, é uma coisa que podemos falar a seguir, mas da ocupação territorial da faixa de Gaza, já retirou um bocadinho o tempo da intervenção simultânea do Hezbollah. Tenho a impressão que o Hezbollah foi surpreendido também por este tempo tão rápido, porque a operação tem pouco mais de 3 meses, não é? Começou Esperava-se que fosse meados resolvida mais de rapidamente, outubro. Pronto. não é? Portanto, o 7 de outubro é este testar ao sistema ocidental. Mais uma vez, regresso àquele ponto inicial. O que está aqui em causa não são as democracias e as autocracias. O que está aqui é uma vingança contra o Ocidente. E o Ocidente, enfim, enquanto pensar que isto é uma questão de democracias, vai ver que vai haver muitas democracias Mas, do lado, alinhadas ao lado das E autocracias. já está a ver, já mas- está a ver. Algumas E, Arnold, estão e na sua, ou na sua ambíguas, ou na sua ambíguas. opinião, quem é que está a tirar mais proveitos deste conflito? Bom, e
Um conflito deste género é multidimensional, portanto, ele não é apenas de natureza militar. Do ponto de Claro. vista militar, Israel tem superioridade sobre o Hamas. Essa superioridade resulta de dois aspectos importantes. Uma superioridade de fogo, quer do ponto de vista, tem carros de combate, tem artilharia, tem força aérea, e, portanto, tem uma capacidade de fogo sobre o adversário substancialmente superior. No entanto, para o poder fazer, precisa de tempo. Uhum. A faixa de Gaza são muitos quilómetros quadrados e está praticamente toda urbanizada. Portanto, trata-se de um combate urbano. Nós assistimos a vários combates, e continuamos a assistir a vários combates urbanos na Ucrânia, e isso serve de exemplo. Como é que a Federação Russa conquista uma vila qualquer ucraniana? Destrói. Completamente. Não fica pedra sobre pedra, não fica um único edifício. Uhum. Portanto, o combate urbano conduzido pela Federação Russa passa pela destruição sistemática daquilo que é a capacidade das pessoas se esconderem ou se abrigarem dentro de uma vila. E isso faz-se como? Pode demorar 4 meses, pode demorar 6 meses, é artilharia todos os dias até não haver um único edifício de pé. Quando não houver um único edifício de pé, as forças que lá estão já não têm capacidade de defesa porque já não estão protegidas. Bom, portanto, o combate urbano não pode ser replicado na faixa de Gaza. Esta forma de combate urbano não pode ser replicada na faixa de Gaza. Porque Israel não tem a liberdade de ação estratégica do ponto de vista do sistema internacional para destruir completamente a faixa de Gaza. Mas já destruiu uma grande dimensão. Olhando para as muita coisa já imagens, destruiu. Muita Mas, coisa já mas destruiu. caríssimo Arno Moreira, permita-me a questão, até porque nos estamos a aproximar do final desta sessão. Eu achei muito pertinente essa sua visão geopolítica global, até porque só ela explica, por exemplo, o alinhamento de muitos países da América Latina. É esse ressentimento, como bem defendeu, relativamente, sobretudo até aos Estados Unidos, mais do que o Ocidente, até aos Estados Unidos. Mas também nós sabemos que, enfim, o grande eixo da NATO e desse Ocidente alargado ainda são os Estados Unidos da América. Também foi muito pertinente essa sua alusão aos acordos de Abraão, e obviamente há aqui uma conjugação temporal e uma relação de causa e efeito, ou seja, o Irão claramente quis dinamitar esses acordos, isso parece-me óbvio, mas, dito isto, independentemente desse contexto, ou seja, mesmo que não existisse o Irão, mesmo que não existisse esse contexto, mesmo que não existissem os acordos de Abraão, o conflito subsistiria, ou seja, há um conflito que é tão antigo, aliás, é o conflito mais elementar, dois povos disputam a mesma terra, o mesmo território, certo. Sim. E, portanto, há aqui um conflito entre Israel e a Palestina, Sim. independentemente do contexto. Independentemente do contexto. E a minha questão muito diretamente é, para além da guerra, e salientou muito bem a diferença entre a guerra e o conflito, como é que se resolve este conflito, se é que este conflito tem resolução? Indiretamente à questão. Antes de responder, posso eu também fazer duas perguntas, porque depois vai-se embora e eu gostava. Eu queria só fazer uma observação. Primeiro, relativamente a essa sua observação, e é verdade, que a visão é um bocadinho castigar o Ocidente ou zangados com o Ocidente. Eu, antes de se poder deixar de ver a Rússia Today, fazia um exercício interessante que era, via notícias internacionais do Ocidente e via também, de vez em quando, a Rússia Today, a Al Jazeera, a CCTV, a chinesa, até para ver como é que o tratamento, o mesmo facto, é muito útil. E isso abre muito a visão do mundo. E, curiosamente, tem muito interesse o que está a dizer, porque assim, a Rússia nunca falava dela, mas tentava mostrar que o Ocidente era tão mau, ou fazia aquilo que nós achamos que se passava naqueles países autocráticos e ditatoriais, mostrava os males do Ocidente, que nunca dizia nós somos melhores ou piores, mostrava eles são são maus também. Portanto, essa ideia passava muito na... Era essa a mensagem. Vamos só tentar aqui a Arno responder. Eu queria perguntar só uma coisa antes de acabar. Terminar, exato. Outra pergunta. É que quando disse... Eu hoje
tenho compromissos, mas eu Quando estou disse que... disponível noutra altura para... Exato. Mas, Mas mas, quando mas, disse ó, Arno, que... responda só, peraí, Paulo, só um bocadinho, porque tem muito pouco tempo. Como é que acha que este acordo, que como é que acha que esta guerra, não é, conflito, pode terminar? Qual poderá ser o acordo que deverá sair daqui? Há três coisas que neste momento têm que definir o acordo. Qual é o processo de... E depois, por último, como é que está a ONU? Porque a ONU já teve problemas com 12 Luís, participantes nos massacres. Vamos eu sei- deixar a ONU para o debate. Deixar a É. ONU para o debate. Pronto, Vamos só estes lá vamos dois. deixar a ONU Não, para o porque a debate. ONU, porque é muito Sim, sim. importante. Porque é tão Não, não. importante isto. Eu fiquei muito A tempo. ONU merece um debate inteiro. Certo, Não é fazemos só- um debate com a NATO. Mas podemos substituir a pergunta da Ana como está a NATO para nos defender das tais fronteiras estáveis. Mas isso também Também é era, conversa para também era muito outro. tempo. Também era outro. Eu- Ok. Então vamos aos acordos. Que possível acordo é que poderia aqui sim. existir? Bom, As o perguntas... acordo tem que, sim, o acordo tem que prever três coisas. A primeira coisa é a questão da troca dos reféns. Não há nenhum acordo que possa ser feito sem que a questão dos reféns possa ser adiantada. Será que Essa estão é a vivos? primeira questão. Não há acordo Não. possível. Se Pois. isto não envolver reféns, não há acordo possível. Claro. Segunda questão. A duração da pausa. A duração da pausa é negociável. E eu julgo que é nisto que nós estamos neste momento concentrados em todas estas negociações que decorreram em Paris. Quanto tempo é que vamos dar nesta pausa? Isto tem entre muito pouco tempo, que é aquilo que Israel quer, e o tanto tempo que isto seja praticamente eterno, que é aquilo que o Hamas quer. Porque o Hamas quer salvar-se. Não é? Claro. Se Israel continuar esta operação militar, mais tarde ou mais cedo, o Hamas, do ponto de vista das suas capacidades militares, não é reabastecido, porque o território está todo cercado, não tem capacidade de reabastecimento, vai esgotar mais tarde ou mais cedo as suas capacidades de natureza militar. Não quer dizer que não tenha outras capacidades. É o cenário mais Esse, plausível, não é? portanto, nós estamos aqui a falar da paz, a falar Uhum. da pausa. Da pausa. Mas Não há não é do fim do conflito. Não, da pausa. Eu depois diria, porque estou mesmo em cima do tempo, depois diria qualquer Sim. coisa sobre o fim do conflito. Há o terceiro aspecto, portanto, primeiro, troca de reféns, Uhum. segundo, a duração da pausa, que é o que é negociável neste momento, e terceiro, é a questão da permanência das tropas israelitas. Isto é, ninguém está convencido, eu não estou convencido, que seja possível que no meio disto tudo, que Israel agora retire as tropas de Gaza e entregue outra vez o poder ao Hamas. Claro. Quer dizer, Mas não Israel parece, não pode matar não os parece, reféns, porque senão não parece possível, mas os israelitas estão muito revoltados com isto, não é? Porque precisamente por causa dos reféns. E certo, até podem. mas depois ter 200, já houve 200 mortos entre os soldados israelitas, mais de 200 mortos entre soldados israelitas ali, e portanto, também neste momento retira, então não tinha servido para nada. Claro. Se Israel retirasse e entregasse outra vez ao Hamas, Israel mais tarde ou mais cedo vai retirar, mas não vai entregar ao Hamas, vai entregar ou à autoridade palestiniana reformulada, ou uma coligação internacional que se possa estabelecer ali, uma espécie de administração provisória do território até se encontrar uma outra solução. Agora, pensar que no meio disto tudo Israel vai retirar as tropas e vai devolver outra vez o poder a Hamas, também não parece possível. Última frase antes de me ausentar. Tem a ver com este conflito, esta guerra vai terminar. Esta guerra vai terminar. O conflito não se vai resolver. E não se vai resolver Claro. por uma única questão. É que tudo é sagrado ali. Portugal, quando negociou o traçado final da sua fronteira com Espanha, arranjou uma comissão e foi trocando territórios. Houve territórios que estavam na posse de Espanha que passaram para Portugal e outros que estavam na posse de Portugal e passaram para a posse de Espanha. Isso tratou-se de um processo normal de troca de território. Isto não é possível lá. Porquê é que era possível cá? Porque o território não era sagrado. Esse território não era sagrado. Até tinha populações de um lado e do outro, que de repente passaram a ser portugueses ou passaram a ser espanhóis. Mas esse território não era sagrado. Ora, no Médio Oriente, todo o território é sagrado. Em cada um daqueles montes, alguém teve uma visão.
Alguém andou num daqueles desertos a pregar. Alguém deu um pontapé numa pedra qualquer que nos parece inofensiva, mas que é sagrada porque alguém a pisou. Portanto, é tudo sagrado. Ora, não é possível negociar territórios sagrados sem a perda da identidade de cada um deles. É por isso que este conflito, infelizmente, não tem solução. Nem Parabéns. ler Memórias de Adriano. O Adriano escreve nas Memórias de Só Adriano, aqui só mais uma coisinha. assim, campanha na Muito Palestina bem. e fala Só nesta exatamente disso. só nesta última, agora, ultimamente foram mortos três americanos, não é? Eu Sim. julgo que foi na Na Jordânia. Jordânia, não Sim. é? Poderá Sim. haver alguma retaliação dos Estados Unidos? Vai haver. Alguma? Sim, Vai haver. vai haver. Sim. Vai haver, Já avisar. sim, O mas do meu Biden hoje diz que já sabe qual é. Sim, vai haver certamente, mas ela está a ser pensada por duas razões. Primeiro, porque este conjunto de grupos que são suportados pelo Irão tem uma geografia muito distinta uns dos outros. E já agora convém identificar perfeitamente qual foi o grupo que lançou este ataque, porque não me parece que haja qualquer retaliação sobre o Irão. Os Estados Unidos, a presidência Biden, não pode entrar em campanha eleitoral com uma guerra que envolva os Estados Unidos. E, portanto, vai encontrar certamente, isto é a minha convicção, amanhã posso estar aqui a dizer exatamente o contrário, mas é a minha convicção que ele vai selecionar estes alvos de maneira a eles serem uma sinalização, mas que o Irão, por enquanto, vai ser poupado a um ataque norte-americano. Muito bem, caríssimo Arno Moreira, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Muito obrigada. Fica desde já, Obrigada. fica desde já Fica convidado combinarmos, temos que falar em Fica desde já várias convidado coisas. para uma próxima sessão para retomarmos Excelente, com mais excelente. tempo, Parabéns. para retomarmos com mais tempo todas estas questões